Bom dia a todos, estamos aqui em mais um XP Connection. Toda quarta-feira nós temos o XP Connection. Nesse a gente vai atualizar o que mudou, da semana passada para cá, e opções, oportunidades, obviamente, de investimentos. Eu ia pedir só para o pessoal falar aqui se está tudo ok, se todo mundo está acompanhando, som, vídeo, certo? Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando... Primeiro XP Connection da semana, já que segunda-feira foi feriado, semana mais curta, mas tem bastante coisa para falar, muita coisa aconteceu, principalmente no político, o que obviamente impacta ali nossa bolsa, enfim, dólar. A gente vai comentar um pouco sobre esse panorama e falar um pouco, como o Celso falou, de investimento. A gente que é uma plataforma, a gente tenta sempre fazer isso, trazer informação, mas transformar isso em algo prático aí para ajudar os investidores brasileiros. Mas primeiramente, bom dia para todo mundo. O Javier falou aqui que tá áudio e vídeo ok. Obrigado, Javier. Bom dia, Gustavo Cruz. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. A gente preparou mais um programa aqui para vocês, para tirar todas essas dúvidas, tanto da parte macro quanto da parte de ativos. Espero que mais uma vez vocês consigam sair daqui um pouco mais informados do que antes. Acho que tá tudo certo dessa vez no... Tudo certo, o pessoal que falou. No chat, também. Qualquer coisa, se tiver algum problema, por favor, avisem a gente no chat. Isso. Acho que a gente já pode botar a apresentação, Vamos para a apresentação para não perder tempo. A gente destacou 5 pontos aqui que a gente acha importante para vocês começarem esse mês. Destacando um dos principais aqui é a produção industrial. Mais uma vez ela veio negativa, ela decepcionou bastante. A maioria dos analistas do mercado, eles aguardavam que o resultado de junho ele tivesse uma alta, mas na verdade recuou novamente. Aqui é o gráfico da produção industrial na comparação mensal, então ela já tira os fatores sazonais, ela já é desazonalizada. E o resultado, por que ele é importante? Por que a gente está botando ele aqui em destaque? Porque ele sinaliza como que vai estar a atividade desse terceiro trimestre. O mercado já aguardava que a economia fosse apresentar uma recuperação da atividade já no terceiro trimestre, já ia ter batido no fundo do poço, mas a produção industrial é um dos principais pontos, um dos principais fatores incluídos nos modelos dos analistas para utilizar e prever, para projetar a atividade do Brasil. Então, com essa produção industrial bem fraca, o mercado reavaliou bastante o que eles estavam projetando para a atividade e botaram que agora o terceiro trimestre talvez seja ainda mais um trimestre de recessão, um trimestre bem fraco na atividade. Então, esse foi um dos principais destaques que a gente coloca aqui e aconselha todo mundo a ficar bem, acompanhar de perto tanto vendas no varejo quanto produção industrial, para a gente ver quando que a economia vai começar a se recuperar. O outro ponto que a gente vai colocar aqui da parte doméstica ainda foi a manutenção da taxa de juros pelo Copom. A gente teve a decisão de manter a taxa de juros em 14,25 pelo Copom na reunião da semana passada. A gente vai ter a ata agora amanhã e acho que foi um ponto bom, porque era como o mercado estava aguardando que não houvesse mais nenhuma elevação na taxa de juros. Eles tinham sinalizado depois da última alta, no final de julho, que seria o fim, que permaneceria nesse patamar por um tempo bastante prolongado, que eles manteriam, e o mercado aguardava que realmente isso fosse concretizado com uma manutenção. Foi o que ocorreu, então é um dado positivo, sinalizou e cumpriu. Agora o mercado vai aguardar com certeza, a gente recomenda que vocês acompanhem de perto amanhã a ata do Copom, porque ela com certeza dará sinais do que acontecerá nas próximas reuniões, se realmente isso vai se perpetuar por pelo menos, acreditamos que pelo menos até o fim do ano, isso deve ocorrer. A gente provavelmente, se a gente chegar aqui no final do ano e botar o que a gente está vendo para frente, a gente vai ver essa linha se prolongar bastante para frente. Um outro ponto doméstico que a gente destaca é o ponto do CDS. Mais uma vez, a gente teve na semana passada diversas questões políticas que estabilizaram bastante a economia brasileira. A gente teve a questão do Joaquim Levy, que praticamente entregou o cargo, bateu de frente depois do governo apresentar um orçamento para 2016 com um déficit de
cerca de 0,7%, e era bem contrário ao que o Joaquim Levy vinha se manifestando, foi bem contra o que ele convocou, ele chegou a anunciar que não viajaria para a Turquia, e a gente coloca aqui o CIDES para justamente colocar, a gente vê aqui na linha amarela o brasileiro, aqui a linha vermelha o russo, CIDES russo, ou em cinza a Turquia, que é um país que ainda tem grau de investimento, mas já tem a perspectiva negativa, e tanto a Rússia quanto a Croácia são países que não têm mais grau de investimento. A gente acredita que com essa tamanha instabilidade política, essa dificuldade de realizar um orçamento com superávit para 2016 e para os próximos anos, cada vez mais fica concreto que a gente não vai conseguir manter a taxa o rating que a gente tem atualmente, a gente vai se tornar grau especulativo no próximo ano. Talvez exatamente no próximo ano, esse ano a gente talvez consiga passar, justamente porque a gente ainda está distante, as agências demoram para fazer a reavaliação dos ratings dos países, mas a gente destaca que a gente já está com um CDS precificando que a gente não teria mais esse grau de investimento no próximo ano. A gente vê que a gente já chegou inclusive perto da Rússia, que é um país com problemas 10 vezes maiores que o nosso, que já vem sofrendo desde o começo do ano. A gente tem um gráfico aqui desde o começo de junho de maio até agora, e a gente já se aproximou da Rússia, algo que o mercado achava que a gente não ia conseguir chegar perto dela, porque o patamar dela era bem acima, a gente vê aqui, mas a gente já colou nela, e com toda essa instabilidade a gente dificilmente vai conseguir manter o grau de investimento. Também destaque que cada vez mais distante a relação entre presidente e vice-presidente, depois a gente comenta um pouco mais especificamente. Outros dois destaques que eu vou passar aqui rapidamente são na parte internacional. O primeiro é na Europa, não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar, mas na semana passada a gente teve uma declaração muito importante do Mario Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu. Aqui a gente tem o gráfico de inflação da zona do euro, e ela está bem distante, a comparação anual. A meta deles era para estar em torno de 2%. Aqui em cima a gente vê o 2%, algo que eles não atingem na comparação anual desde 2012. Atualmente está em 0,2%, então bem distante dos dois. No final do ano passado, no começo desse ano, chegou a bater praticamente a deflação. Era um risco bem grande, e isso gerou uma expectativa em torno de um novo pacote de estímulos pelo Banco Central Europeu, que veio acima do esperado e já gerou no mercado uma expectativa bem alta de retomada de inflação e de crescimento para os próximos anos, depois do pacote vir acima do esperado. Mas agora ele já deu uma estabilizada nos últimos meses, e o principal ponto da declaração do Mario Draghi foi que a retomada da inflação e do crescimento vai ser mais lenta do que a aguardada, que mesmo com todo o entusiasmo no começo do ano, eles não vão conseguir retomar tão rapidamente quanto eles estavam esperando, e isso pode significar provavelmente uma prolongação do programa, que acabaria em outubro de 2016, praticamente daqui a um ano. Eles devem prolongar para 2017. Lembrando que quando a gente estava aqui mais ou menos em março, que as expectativas reajustaram bem rapidamente, estavam comentando que poderia terminar antes. Agora a gente já viu que a coisa não era tão rápida assim, e provavelmente isso impacta bastante todos os mercados com essa liquidez a mais, e se eles obviamente parassem com estímulos, eles atrairiam bastante recursos daqueles que buscam sair daqueles ativos com aquela aversão ao risco. Na parte dos Estados Unidos, a gente vai destacar aqui, semana que vem a gente tem finalmente aquela reunião do Fed do dia de setembro, que é tida como uma das com a maior probabilidade de dar para finalmente elevar a taxa de juros. O que tem de novo para a gente mostrar para vocês, do que a gente sempre mostrava esse gráfico aqui, que é a questão do desemprego, se chegando ao pleno emprego, e da inflação também distante, praticamente o mesmo problema do slide anterior, bem distante dos 2% de meta. A novidade que veio foi a China. A turbulência da China trouxe um questionamento ainda maior para o Fed e o governo americano para decidir se eles vão subir juros agora, se já está na hora. Com toda essa instabilidade chinesa, cresceu um pouco o argumento daqueles que acham que não está na hora, que o Fed só elevaria para o ano que vem. Mas do outro ponto, a gente também teve diversos
dados econômicos que vieram bem acima do esperado e também reforçou o argumento de quem acha que já vai subir na semana que vem. Bom, de qualquer forma, o ponto que a gente quer mostrar aqui é que a China reforçou aqueles que acham que não vai subir agora, que junto à inflação, o crescimento da China a gente viu que foi revisado essa semana, passou de 7,4 para 7,3. Realmente está mostrando que a desaceleração está chegando e isso pode pesar bastante na decisão se eles vão subir juros agora ou não. Agora a gente pode tirar da apresentação e trazer agora para a gente. Bom, de qualquer forma, acho que a gente pode fazer a conexão agora. Acho que essa instabilidade toda que a gente teve na política semana passada mostra que vai ser bem difícil retomar o crescimento da nossa economia se não conseguir pelo menos aumentar a governabilidade. Acho que eu passo para vocês com isso. E principalmente com a presidente falando, por exemplo, essa semana ela começou falando em remédios amargos e no próprio dia o vice-presidente reúne as principais lideranças do seu partido, o Michel Temer e o PMDB, e fala que não tem nada de remédio amargo, que agora é só corte de gastos. É impressionante isso, a gente concorda. Elevou-se aí o risco, né, a possibilidade de impeachment. O governo já tentou, né, é governo ou desgoverno, né, essa é a pergunta. O governo ele tentou, né, primeiro com a CPMF, no final de semana, primeiro foi lá atrás, né, primeiro, há um tempo atrás, foi a redução da meta, né, o Levi contra, e aí ele falando que não ia ter, no final de semana, terça-feira, saiu a redução da meta que o Barbosa falava que ia ter o Mercadante. Aí agora, aí pouco tempo atrás veio o CPMF. Não, vamos introduzir o CPMF. Como a oposição e até os aliados, né? A gente acredita que sejam aliados, né? Pelo menos estão ainda no governo, não largaram o barco, abandonaram o barco. Eles falaram que eles foram contra a criação da CPMF. Agora vem aumento do IR, possível aumento do imposto de renda, que a alíquota é 27,5%, acima de 4.600 alguma coisa. Poderia subir para 32% a 35%. Ou seja, é aquela discussão, não se cortam-se gastos, e sim aumentam-se impostos. Foi um pouco o que muitos analistas estão comentando, é que foi um pouco de responsabilidade do Levi, né? Sim. Falar isso na mídia antes de você costurar alguma coisa com o Congresso, alguma coisa nesse sentido. Até porque o Congresso ele já tinha sinalizado na CPMF que aumento de tributo seria muito difícil passar. E agora vem com essa questão do, não só IR, né, mas IOF também, tudo. CID, é de todo lado que está vindo essa questão. E como você bem falou, não tem um comando claro, todo mundo atirando para todo lado, em termos de imposto, etc. E cortar gastos, que é bom, nada à vista, né? Aquela discussão, né? Em 2008 jogaram o cara marolinha, começaram a enxurrar de dinheiro, né? Em 2009 para cá. A gente está aí 6 anos, agora vai ter que pagar a conta, né? Esse problema, só que aí querem que a gente pague essa conta, né? O governo gastou demais e não corta na carne, não faz corte de gastos, e sim corte de investimentos. Então a gente pode viver um cenário de estagna inflação por um bom tempo. Se você aumenta a CID, você também vai aumentar a inflação também e pressionar ainda mais o que está difícil de conter para os próximos anos. Então a gente vê que não é uma coisa simples assim de fazer. Você resolve um problema, mas atrapalha outro. Sim. Fica complicado. Assim, principalmente se você não tem não tem uma unificação em torno do que você quer fazer. Um falando que sim, vai fazer isso, outro falando que nenhuma chance. Seria bom se tivesse mais união para retomar junto, mas está cada vez mais complicado enxergar isso. Até o Temer, que num primeiro momento era a favor da CID, né? E aí ele teve o jantar ali, tanto com o Cunha quanto com o Renan e alguns empresariados ali, ele voltou atrás. Viu que o obstáculo ali é muito grande, né? Todo mundo contra, e principalmente o empresariado com essa leva de aumento de tributos. Claro. Lembrando que é o empresariado que foi com quem a Dilma se aproximou nesses últimos tempos para segurar esse ímpeto do impeachment. Então ela está realmente numa sinuca ali, difícil de sair. Mas quem sofre ali é a nossa economia, enfim, mais baixa, né? O Gustavo já mostrou ali, o dólar esticando também é um pouco do reflexo de tudo isso, né? Cenário altamente desafiador, pessoal. Mas vamos tirar aqui as dúvidas de vocês.
Né? O Alex Bafisa perguntou, comentar a possível intenção do governo de tributar a antes isenta renda fixa sobre a LCA e LCIs e se isso poderia afetar as receitas da CETIP caso haja avanço. Não. Ninguém mais está emitindo LCA e LCI. O pessoal já está indo para CDB, debêntures incentivadas. Então já está tendo essa substituição. É difícil encontrar LCIs e LCAs. E a CETIP, né, o registro de renda fixa tende a aumentar. Mais gente buscando crédito, registro, tem o COI, Certificado de Operações Estruturadas. Eu não vejo esse receio não, Alex, sobre isso. Talvez tenha uma migração de um produto para o outro, né? Mas no geral, acho que não tem muito impacto. Era para isso não. Pergunta aqui sobre com o aumento do aço longo, pergunta para o Kim, e dólar para cima não favorece Gerdau com o aumento de seu caixa operacional? A Gerdau ela anunciou ali um aumento para aços longos. Saiu essa notícia ontem à noite, entre ontem à noite e hoje de manhã. De fato, isso é positivo, não tem como dizer o contrário, mas a gente tem que olhar muito o estrutural e olhar um pouco, ter uma visão um pouquinho mais ampla. Você aumentar preço sempre é bom. A questão do dólar ajuda a parte externa, mas lembrando que GGBR ainda é muito dependente do mercado doméstico, que vai desacelerando de forma bem brusca, tanto a parte de construção, que usa bastante aços longos, quanto os demais setores e até o braço de mineração que ela tem, que vem performando muito mal. A gente viu isso nos últimos resultados, essa parte doméstica indo muito mal, na parte de aços e aços especiais, que está muito ligado ao setor automotivo, também performando muito mal. Então, dois dos principais setores sofrendo bastante com a GGBR. E outra questão desse aumento também é que, apesar de você ter esse repasse, você tem que ver o quanto isso pode ser absorvido ou não, né? Porque, como eu comentei, a demanda vem cada vez sofrendo mais, então não tem muito espaço ali para essa absorção ali de aumento de preço. Então, de novo, apesar da notícia ser marginalmente positiva, o estrutural ainda bem difícil. Depois dessa esticada, recente esticada de GBR, ela não está no valuation muito que aceita muito desaforo, né? Negociando acima de 6 vezes preço o da firma sobre a geração de caixa operacional. Aqui antes estava num valuation mais razoável, agora deu essa esticada, então não tem muita margem de segurança, tirando essa questão de governança corporativa que tem pressionado muito o papel, né? Se a gente lembrar, ela teve aquela aquisição de participações controladas num valuation relativamente alto, num momento onde o cenário é totalmente desafiador para a siderurgia, aumento de alavancagem, ela fazer essa aquisição de cerca de quase 2 bi, o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Tirando também a questão da Operação Zelotes, que ela foi citada ali no passado, e agora novas etapas dessa operação estão acontecendo. Então fica difícil, você tem muito mais notícias negativas ali, essa notícia pontual positiva, mas a gente não gosta de nenhuma exposição ali a GGBR, a simetria de risco está muito mais para baixo. Boa! E aí já outra pergunta para o Kim, poderia comentar ser educacional, setor de educação? Ser educacional entra naquele corte que a gente faz, né? A gente divide o setor em dois principais subsetores, as mais líquidas e as menos líquidas. Ali nas menos líquidas a gente tem Ser e Ânima. A gente não gosta de ter exposição a essas empresas no atual momento. Você tem ali essas small mid caps que sofrem bastante num momento de incerteza por conta de liquidez. E também outro ponto para chamar a atenção é que elas têm pouca exposição ou quase nenhuma exposição a ensino à distância. Isso aí tende a diluir menos o impacto negativo do FIES para frente. Então a gente não gosta de exposição a Ânima e Ser, muito porque do lado você tem ali uma Croton, que é a nossa preferida do setor. Ela tem muito mais robustez ali, tem um ensino à distância muito mais forte, o que ameniza o impacto das mudanças do FIES, negociando a um valuation interessante ali, cerca de 10 vezes preço sobre lucro. Para esse ano é uma boa oportunidade para diversificação ali no setor de educação, porque muita coisa dessas mudanças negativas aí já estão no preço. É isso que a gente acredita, e a gente está muito apoiado na gestão, que é muito boa. Eles se mostraram muito bons em aquisições e agora é um momento bem propício para isso.
as menores ali sofrendo muito com essas mudanças do FIES, todas mal financeiramente, não tem a robustez de caixa das grandes, então é uma boa oportunidade de consolidação e quem se favorece com isso, justamente Kroton e Estácio. Kroton sendo a nossa preferida, faz parte das nossas carteiras recomendadas, ainda que com uma porcentagem não muito concentrada. Hoje a gente tem no máximo cerca de 10% em Kroton, tá? Boa, aí vamos lá. Cotinha perguntando aqui, Celson Global, favor analisar Ambev, que está indecisa, pacas, grato. Ambev é um ativo caro, né? Não é um ativo barato, e tem toda essa discussão sobre JCP, juros sobre capital próprio, se vai ser extinto ou não, é uma empresa que paga muito juros de JCP, tende a pagar, né? Muitos JCP e também dividendos, até porque ela tem um caixa líquido na casa de 5 bi. A gente gosta do ativo, só não acha o ativo barato agora. Quem tem até poderia cotar uma proteção, ativo próximo a R$20. Difícil ver esse ativo a R$23, por exemplo, no curto aí, médio prazo. Então montaria uma proteção nesses patamares via produtos estruturados. Quem não tem, né, conta, quem tem conta peça seu assessor para entrar em contato e aí montar uma proteção em Ambev nesse patamar, né? Lembrando que a gente até estava conversando com a nossa mesa de produtos estruturados, a volatilidade de Ambev aumentou bastante. E só para traduzir isso, nada mais é que representa um ótimo momento para fazer estrutura defense, por exemplo, que é essa defesa que o Celso falou, até aqueles lançamentos de call que você faz para incrementar os dividendos. Então é uma bela oportunidade ali, a nossa mesa muito forte nesse tipo de produto. Boa, Kim. E aí o SMP perguntando, Loja Renner teve recomendação elevada para compra ontem pelo Santander e pelo HSBC hoje. Vale a pena entrar agora no papel? A gente sempre fala assim, aqui, SMP aqui, quem acompanha, você acompanha, sabe. No varejo a gente gosta de dois ativos, Loja Renner e Lojas Americanas. A gente prefere Lojas Americanas. Por quê? Porque o ticket médio de Renner é muito mais alto do que Lojas Americanas. A Loja Americana é R$32, não depende de crédito para crescer. A Loja Renner já vende os produtos, né, via aquele zero de entrada em 8 vezes com juros. Então ela depende de crédito para continuar crescendo. A loja das Lojas Americanas, o modelo de negócio, é lojas express. Abrir loja express com uma loja pequenininha. Já a Loja Renner precisa de uma loja grande. Muitas delas em shoppings. Então assim, não é que eu não gosto de Loja Renner, eu gosto, dá para ter. Só que na comparação risco-retorno, essa relação, a gente prefere Lojas Americanas à Loja Renner. No varejo, só esses dois que a gente recomenda hoje. O Marcos está perguntando aqui, com 10 mil, o que é melhor, debêntures incentivadas ou Itaúsa? Você está comparando banana com maçã. Está comparando uma renda fixa com ações. Então, não é o que é melhor. Qual o seu perfil de investidor? Primeira pergunta. Eu preciso desses 10 mil? Não vou precisar durante 2 anos? Quanto tempo eu estou disposto a manter esse? Qual o meu perfil? Não posso perder de forma alguma. Então, ação não. Não tenho problema, posso esperar 2 anos, tudo mais. Aí a gente discute. Tenho outro dinheiro na fixa. Você tem mais? Não, só tenho 10 mil. Então não. Precisa ver o quanto primeiro o seu perfil, quão agressivo ou conservador você é e esses 10 mil, qual que é a parte do seu patrimônio total, esses 10 mil? 50%, 80%, 5%, 3%? E dependendo disso, um exemplo poxa, 10 mil é cerca de 5% do meu patrimônio, eu estou disposto ali a tomar um pouco mais de risco para o longo prazo, aí tudo bem, talvez seja uma boa oportunidade de fazer Itaúsa, ainda assim com proteção, mas caso contrário, eu tenho um perfil mais conservador, 10 mil representa um bom capital do meu total, aí a resposta é óbvia, ir para a renda fixa e aproveitar esses juros num patamar altíssimo. Né? Isso aí, então, debêntures incentivadas, você consegue debêntures IPCA mais 7, 8, 9, 5, depende aí, obviamente, do investimento e também do ativo, né, dessa debênture. E ela vai lembrar que ela é isenta de IR, ela só não é protegida pelo FGC, tá? Então tem esses detalhes, esses fatores. O Marcão aqui perguntando se estamos chegando a um consenso que vamos perder o grau de investimento, o mercado já precificou isso? Exemplo, se comprarmos Itaúsa, que está barato por fundamentos, tem muita chance de cair mais com a perda do grau de investimento? É renda variável, e aí oscila. Não dá para dizer que não vai cair com a perda do grau, mas diria que boa parte da perda do grau de investimento já estaria precificado. Lembrando que nós fizemos uma pesquisa, tem sei lá um mês, deve ter sido, de o Brasil perdendo o grau de investimento. O pessoal colocou a maioria ano que vem. Para quanto iria índice
e dólar. Dólar 3,90, já estamos lá basicamente, 3,80 o dólar, já estamos lá. E o índice era um range entre 40 e 45 mil pontos. Daria, vamos fazer uma média, 42.500. Bateu lá na segunda-feira da semana passada. Então está muito próximo disso. O que você tem que pensar quando você compra uma ação é, o que eu tenho daqui no decorrer do tempo? O mercado precifica muito antes. Itaú está muito barato. E só lembrando, quando a gente recebeu o selo de grau de investimento, batemos o high histórico de lá para cá, nunca mais voltamos naquele patamar acima de 70 mil pontos. Agora a gente acha que pode fazer a mínima recebendo o grau e depois falar, cara, tira esse peso do ombro, vamos embora, Brasil não vai quebrar, Brasil não é Argentina, não é Venezuela, e bancos estão dando uma extrema importância. Todo mundo fala assim, mas quando o cenário melhorar, eu compro ação. Não, aí já todo foi. mundo já foi. Aí Itaú vai estar 30, mas eu queria 26. 26 a gente falou, já está 27, vamos embora, Itaú subindo. Então, gente, quero comprar ações, não preciso desse dinheiro agora, não vou me preocupar com as oscilações de curto prazo, compra agora. Não, estou preocupado, não posso, se cair 10% eu estou ferrado. Tal. Compra via proteção, monta uma fence. Então, gente, são esses indicadores. A gente não pode nunca falar aqui que não vai cair, que senão a gente só precisa de uma acertar uma, né, Kim? É uma loteriazinha, acertou, acabou. O Will Canhete, Sula 11, ainda vale a compra? Sim. Setor segurador, ativo extremamente barato. É aquilo que a gente fala. A gente ainda segue preferindo o setor financeiro aí via bancos, né, que está num cenário aí mais um risco-retorno melhor. Vocês acham que as ações do Banco Central no câmbio têm impacto na cotação ou o movimento do preço ocorre diferentemente das intervenções? O que o senhor acha? Acho que especificamente o que eles fizeram ontem, exato, anunciaram na sexta, fizeram ontem, que foi um novo leilão de linha para novembro e outro para dezembro. Esse realmente impacta, ele viu que necessitava uma intervenção um pouco mais forte depois do câmbio disparar. E isso impactou realmente nessa semana, vai impactar um pouco. Vai valorizar um pouco mais o real, mas claramente o que está guiando o nosso câmbio é o resultado da semana que vem, a decisão. Acho que o mercado, metade precificou que vai subir, metade que não, e dependendo do que fizerem na semana que vem lá o Fed nos Estados Unidos, isso vai mexer o câmbio com certeza para uma direção ou para outra com uma força um pouco maior do que nas últimas semanas, pelo menos. Lembrando que essa valorização do real recentemente também foi um pouco puxada com a valorização das moedas emergentes como um todo, né, que tinham sofrido bastante. Tem um pouquinho disso aí também, com toda essa questão de estímulo mais forte lá na China, alguma recuperação ali em algumas commodities. Isso aí deu uma leve ajuda ali. Isso eu acho que foi a maior parte, mas também, essa parte do BC também, para responder a pergunta especificamente, sim, deu ajudou, mas não foi o principal, né? Não foi o principal, mas sim ajudou. E diferente da semana passada, que teve um leilão de linha, mas na verdade era mais uma renovação, porque tinha um que estava expirando agora em setembro. Então dessa semana foram 2 novos, isso realmente é uma intervenção um pouco mais forte do que a que vinha sendo feita. Então aí sim, não dá para falar que não ajudou também. Isso, você perguntou na BB Seguridade, vale comprar nesse patamar de fundamento? Sim. O BB Seguridade negocia 13 vezes lucro no ano que vem, já extremamente baixo. Acredito também por conta dos DIs, né, voltando aí o setor segurador sofrendo mais. Era um ativo que negociava múltiplos altos aí, como Cielo, por exemplo, CETIP, e aí voltou também bem. A Cosan chegou no momento da virada, tem subido bem nesses últimos dias, vocês já comentam agora? Por que a Cosan está subindo? Cosan, São Martinho e Tereos. O governo falou que poderia vir, eu acho até que vem com a CID. Essa é mais fácil até de justificar, né? Apesar que tem impacto para todo mundo, porque se você aumenta combustíveis, você impacta a logística, você impacta preços de passagem, você impacta a alimentação, IPCA porque o produto tem que chegar na tua casa, vem via caminhão, né? Então tem essa entrega. Então esse é o problema disso. A pergunta é, a CID... Por que beneficia os produtores de etanol, como Cosan, São Martinho e Tereos? As duas últimas subiram bem mais do que a Cosan tem outros negócios dentro, né? Outros segmentos. Se você sobe a gasolina, primeiro, a Petrobras, a pergunta, tem que repassar isso para o consumidor. Se ela não repassar, ela vai ficar com prejuízo. Então, repassando, o álcool, o etanol, se torna ainda mais atrativo. O ponto é que vai passar de 22 centavos para 62 centavos, vai passar para 40 centavos, não vai ter. Então as ações subiram, mostrando assim, caramba, o etanol se torna mais viável
e aí vai vender um volume maior de etanol. A maior parte da composição do EBITDA da Cosan vem via etanol. Só que o governo pode dar outra canetada e falar, não aumenta a CID não. Então fica aquela incerteza. Que Cosan é barato? É. Só que se tiver essa canetada, foi por isso que ela subiu, se não tiver essa canetada de CID, aumento da CID, o ativo volta. Se tiver, ele pode subir mais um pouco. Acho barato, mas a relação risco-retorno tem outros ativos mais interessantes. A canetada funciona tanto para cima quanto para baixo, né? Isso, a questão aqui é que a gente não quer ficar muito exposto a isso. E Cosan realmente sofre com toda essa questão aí de precificação, aumento de tributo ou não. Impacto disso na bomba, né? Boa. Então tá de Minerva e Ambev. Ambev a gente já falou, o maluco aqui perguntando. E Minerva a gente gosta, maluco. Né? Tem que falar assim, porque o cara é maluco, o nickname dele. Mas Minerva a gente gosta, sim. Setor de frigorífico é a única que a gente recomenda. Por conta do dólar. Você quer estar comprado nisso, é uma empresa pequena, a abertura de exportação do mercado norte-americano tende a ser uma chancela para Singapura, Japão e Coreia do Sul também importarem carne da Minerva. A carne vem subindo, principalmente por conta do dólar. Como eu falei, uma empresa menor, o impacto dela acaba sendo maior. JBS a gente prefere não recomendar ou só opera muito mais no técnico, né, no gráfico. E Marfrig a gente não recomenda de forma alguma exposição à companhia. O Fabi está perguntando aqui, né? A Fabi não sei. Qual o valor de tudo começar a reagir? Qual o valor de resistência? A gente não olha aqui, Fabiana, deve ser poucas vezes você participou aqui. Esse é um programa totalmente voltado para fundamento, para a área macro. Então, a gente não fala de resistência, suporte, tudo isso. A gente fala do fundamento e Itaú a gente gosta, a gente não olha essa parte. Sobre Vale, a gente ainda está restrito, a gente está checando com a nossa área de compliance jurídico, Big Money. Quando é que a gente vai poder comentar sobre Vale? O AZ Trader perguntando qual a explicação da posição dos estrangeiros. Estão compradaços em 145 mil contratos e compradaços no mercado à vista. Qual a explicação plausível para a posição dos estrangeiros? Houve um fluxo, né, quando a gente olha, quando bateu 42 mil pontos, os estrangeiros mesmo aumentaram a exposição à bolsa nos contratos futuros. Eu nem acho que foi, não sei se foi cash and carry, eu acho que não. Eu acho que foi mesmo direcional, acreditando que a bolsa bateu nos 42 mil pontos. E aí veio esse fluxo comprador da segunda-feira da semana passada, quando bateu os 42 mil pontos para cá. Alguns investidores estrangeiros vêm falando que a bolsa em dólar estaria barato, eles preferem alocar e tem que estar comprado o fundo dele, e aí voltaram para o Brasil. Os locais preferem não comprar, a gente também ainda acha que bolsa não está no patamar barato, não está caro, mas está ok. Tem alguns ativos interessantes, mas bolsa segue não estando barato. Setor elétrico, tem algum ativo que você recomenda no momento? É para fugir do setor mesmo. Dá para investir em Equatorial, Transmissão Paulista e Taesa. Todas basicamente privadas. A Taesa é da CEMIG, mas é privada. Transmissão Paulista também é privada. Equatorial, excelente controle, excelente gestão. Acho que é isso, né? A gente esgotou aqui o tempo. Sobre tributação, tem que checar se tivesse a tributação do XP Top Dividendos, é óbvio que vai afetar, mas aí tem que até ver com a XP Gestão, que é quem gere o fundo XPTD 11. Acho que é isso, né, Kim? Isso aí, acho que é legal só a gente chamar atenção aqui para talvez duas coisas. A primeira é que a gente comenta muito de proteção, né? Proteção para portfólio de renda variável, e a nossa mesa ali, ela está com algumas iniciativas de reduzir o mínimo para fazer proteção. Então é legal vocês checarem isso, e cada vez mais, acho que é legal você que tem um portfólio razoável em renda variável, começar a testar, né, essa proteção, porque a gente vai até divulgar depois um estudo falando e mostrando na prática como que ela gera valor em mercados que não são bull market, né, não são aqueles mercados totalmente para cima, que é o que a gente está vivendo agora, muita incerteza, etc. Então, o quanto isso pode gerar, a gente até fez um estudo de se você comprasse o IBOV, assim, o IBOV, o índice inteiro, e fizesse uma proteção desde 2010, você teria gerado 20 pontos percentuais a mais de performance do que a bolsa como um todo. É um pouco disso que a gente está falando ali. É legal, cada vez mais está na nossa cabeça esse quesito de proteção. E outra é a iniciativa de alocação, né, em fundos. A gente comenta bastante aqui de diversificar, e cada vez mais a nossa área de alocação tem feito essas iniciativas, e agora
a gente tem feito para clientes menores aquela diversificação em fundos, né? Porque às vezes você tem um mínimo pequeno, então você não consegue diversificar em renda fixa com vários produtos, você fica preso a um produto de renda fixa e, sei lá, 1 ou 2 ações e aí já termina a sua diversificação. E quando você faz isso via fundos, a gente tem ali todo mês nossa alocação para todos os perfis em vários fundos, que aí você que tem um financeiro baixo consegue diversificar. Então você tem aí, sei lá, 3 fundos em renda fixa com diferentes propósitos ali, alguns fundos multimercados se você quer ficar um pouco mais ativo, um pouco mais alguma coisa nesse sentido, e fundos de renda variável você consegue diversificar em um fundo com diversas ações. Então isso ajuda bastante para você reduzir o seu risco mesmo com um mínimo baixo. Bem lembrado aí, Marcão, não é para fugir da Lupar, dá para ter também. Um ativo que deve gerar também um bom dividend yield ali. A gente busca a Taesa, transmissão pelo dividend yield e Equatorial pela gestão mesmo. Então, ok, senhores, obrigado pela participação. Eu volto ainda hoje aí no fechamento do mercado com o André Moraes. E a gente volta com o XP Connection na sexta-feira agora. Aí o pessoal está perguntando aqui, podiam dar uma aula sobre proteção? Sim, a gente pode tentar marcar de repente sexta-feira, né, no nosso programa, né? A gente chama ali o pessoal de estruturados, ou até mesmo a gente faz uma explicação aqui. A gente mostra com gráfico, faz a apresentação na sexta, vou tentar com ele. Exatamente. E aí fica um pouquinho mais claro aí toda essa questão que a gente comenta bastante. Tá bom, obrigado aí, gente. Solicitem aqui informações, preencham os dados abaixo, né? Abra sua conta na XP, tem acesso às maiores plataformas de fundos, aos produtos estruturados, isso é feito muito lá fora. Depois começaram com os institucionais aqui na XP em 2008. E já tem muita gente, pessoa física, fazendo. Não é para tubarão, não. Não é para sardinha, não. É para todo mundo, gente. Proteção. Você faz seguro para o seu automóvel, para sua residência, seguro de vida, seguro saúde, e não faz nas suas ações que são seus patrimônios. Você quer o seu patrimônio, né? E tem muito seguro que sai de graça. Por que você não monta, né, Kim? Exatamente. Pô, esse carro você paga o prêmio. Aqui não, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Qual o prazo da FENSE de 10%? Não. Tudo depende, você pode botar um prazo mais longo, mais curto, tem 10, 15, 20% de proteção, depende do que você vai cotar. Por isso, assim, abra sua conta, fale com o seu assessor, entre em contato, tá ok? Um grande abraço a todos. Até semana que vem, pessoal. Valeu, pessoal.